Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, véspera daí do final de semana, mas antes tem Jornal da Guará e vamos aos destaques de hoje. O bairro do Turu é a região com mais casos de coronavírus na capital. A grande movimentação é o desrespeito da lei que exige o uso de máscaras, explica um do pouco dos casos dessa região. O Hospital Universitário atinge a lotação máxima de leitos destinados aos pacientes com coronavírus. A mesa diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão toma posse por meio de videoconferência. E produtores do Metal Open Air, festival de rock que aconteceu aqui em São Luís, são absolvidos pela Justiça. Bem, como de costume, vamos começar atualizando os números da pandemia do novo coronavírus. No Brasil, primeiramente, a última atualização aponta aí 52.995 casos confirmados dessa doença, 3.670 mortes. A taxa de letalidade do país é de 6,9%, segundo os dados do Ministério da Saúde. Agora, aqui na tela, nós vamos mostrar os números do Maranhão que estão crescendo e por isso segue a recomendação nossa e das autoridades de ficar em casa. Olha só, casos confirmados já temos 1.951 casos. Suspeitos, 3.916. Número de mortes que vem aumentando, já chegamos ao número de 88 mortes. E o número de descartados, casos descartados, chegando a 3.685. Bom, São Luís lidera o número de casos do coronavírus no estado e o bairro do Turu é a região onde tem a maior incidência dessa doença. Fatores como a grande densidade do bairro, o desrespeito às regras de distanciamento e o uso de máscara contribuem para esse título indesejado. A área do Turu lidera o número de casos confirmados da doença. São 79. 8 casos à frente do bairro Calhau. O Turu é uma região gigante, formada por vários bairros, condomínios. Nas áreas residenciais, ruas vazias. Mas nos trechos comerciais, o contraste. A Avenida Acre liga bairros como Turu, Divinéia, Vila Luizão. E estar na região com mais casos de Covid parece não preocupar muita gente por aqui. O trânsito está normal. Encontrar pessoas sem máscara não é tarefa difícil. Eu não gosto muito de usar que me incomoda, que eu não me sinto muito bem, mas eu uso quando eu vou assim em outros lugares, assim em lugar fechado. Ela está aqui na minha bolsa, mas no momento agora porque eu não estou usando mesmo. Mas tem muita gente se cuidando também, usando máscara e com receio do perigo de estar na rua trabalhando. Não sabe quem é que está infectado ou quem não está infectado. Muito fica um perto do outro, não respeitam um perto do outro, que está dizendo assim, ó, 1 metro de distância para se proteger um do outro. Eles não estão nem ligando. Com anúncio de venda de máscara, lojas de presente e de artigo infantil estão funcionando, mas o cliente não entra. Aqui tem álcool, pia com água e sabão e a orientação para o uso de máscara. Ou seja, é até possível perceber a preocupação e o cuidado, mas na luta contra a Covid nesta região, os números indicam que algo não está dando certo. Agora vamos ver a situação de outras regiões, de outros bairros aqui da nossa capital. Você acompanhou a região do Turu, 79 casos, esses são casos confirmados, tá? Calhau apresentando logo em seguida 71 casos, Renascença com 61, Cidade Operária com 47, o bairro do Araçagi com 44, bairro de Fátima com 42. Temos outros números de outros bairros também que aparecem aqui. Quatraque, a região de Quatraque, o Quatraque 1, 2, 3 e 4, Primavera Quatraque com 42 casos registrados oficialmente, Anjo da Guarda com 41, a região do bairro da Liberdade com 39 e o centro da cidade com 34 casos. Esses são os casos confirmados e que merecem a redobrada atenção de todos. Muita gente pode estar infectada e sem saber e não computam aqui nesses números. Bem, os 20 leitos destinados para o tratamento do novo coronavírus no Hospital Universitário estão totalmente ocupados. As informações nós temos agora com o repórter Jairo Martins.
Os 20 leitos de UTI que foram preparados especialmente para tratar de pacientes da Covid-19 aqui no Hospital Universitário já foram ocupados. De acordo com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, até a próxima segunda-feira, outros 110 leitos deverão ser inaugurados, 20 de UTI e outros 90 para tratar de sintomas leves da doença. Outra preocupação dos gestores do hospital é com relação ao número de profissionais que precisaram ser afastados por conta da contaminação da doença. Já foram mais de 100 profissionais que contraíram a Covid-19. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. A seguir, a mesa diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão toma posse por meio de videoconferência. Voltamos já. De volta, e deputados estaduais participaram hoje de uma reunião com o PROCON, Ministério Público do Maranhão, representantes do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão e uma associação dos pais e responsáveis de alunos. O objetivo dessa reunião foi discutir a proposta de lei que reduz em 30% o valor das mensalidades de escolas particulares durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar do diálogo, não houve um acordo. A promotora Lítia Cavalcante pontuou que as negociações com o Sinep têm ocorrido desde o início do mês. Segundo a promotora, no dia 6 de abril, o Ministério Público e o PROCON emitiram uma recomendação para que as escolas pudessem negociar os valores das mensalidades e até agora nada foi feito. Por outro lado, o presidente do sindicato, Paulino Pereira, afirmou que a proposta de redução no valor de 30% é inviável e não atende às condições das empresas, nem deve ser aplicada igualmente a todos os estabelecimentos de ensino. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, essa proposta está prevista para ser votada na segunda-feira em sessão extraordinária com votação remota por videoconferência, marcada, portanto, para as 11 horas da manhã. Bom, e a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão tomou posse hoje na corte de uma maneira inédita. A solenidade foi toda virtual em função, claro, da pandemia do novo coronavírus. O novo presidente, desembargador Lorival Cerejo, fica à frente do TJ até 2022. De máscara e pela internet, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, conduziu a sessão solene de posse da nova mesa diretora do Poder Judiciário maranhense. A posse foi transmitida ao vivo por canais digitais como o YouTube. O formato excepcional é por conta da pandemia do coronavírus, que exige medidas preventivas. A partir de agora, a mesa diretora para o biênio 2020-2022 do Tribunal de Justiça é composta pelos desembargadores Lorival Cerejo, na presidência, José Bernardo Rodrigues, vice-presidente, e Paulo Velten, na Corregedoria Geral da Justiça. Os novos membros foram escolhidos no final de dezembro do ano passado. Lorival Cerejo teve 16 votos contra 14 para a desembargadora Nelma Sarney. E o ex-presidente e ex-governador do Maranhão, José Sarney, completa hoje 90 anos. Um dos maiores ícones da política do país, Sarney ficou na história por ser o primeiro presidente eleito do país após o fim da ditadura. Político, escritor e também poeta, em uma data tão marcante, a gente foi escutar amigos, familiares e admiradores. O aniversário de 90 anos do ex-presidente José Sarney foi comemorado em uma live pela internet, reunindo várias gerações da família. Os mais de 60 anos dedicados à política maranhense e brasileira lhe rendeu inúmeras conquistas e prestígio, que hoje chegam à terceira geração na política. Assim como na vida, na política, as pessoas precisam de outras pessoas para conseguirem um objetivo comum, de ajudar a sociedade. E nesse sentido, o meu avô conseguiu restabelecer a democracia, mas também implementar uma série de programas sociais e de ações sociais importantíssimas, como o seguro-desemprego, que foi na sua época, o vale-transporte, tão importante para os trabalhadores, os coquetéis gratuitos anti o HIV. Também foi o primeiro a fazer uma lei de incentivo
a cultura, a famosa Lei Sarney. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa Sarney nasceu em Pinheiro, Maranhão, no dia 24 de abril de 1930. Descendente de tradicional família do estado, se formou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 1953. José Sarney iniciou a carreira política em 1955 como suplente de deputado federal pela União Democrática Nacional. E desde então esteve engajado na política até chegar à presidência do Brasil em abril de 1985, após a morte do então presidente Tancredo Neves. O legado que ele deixa é incontestável. A infraestrutura básica, a organização do Estado aqui no Maranhão, como ele fez quando governador, é incomparável. Ninguém conseguiu fazer nada nem perto. Mas o seu legado não se resume apenas à política. José Sarney também é escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, já tendo publicado crônicas, romances e poesias. Sarney tem dois viés, é intelectual e é político. Não, Sarney é político porque é político e é intelectual porque é intelectual. Não são dois viés, ele tem um viés só. Agora ele usa um de cada vez. Bom, no próximo bloco vamos falar aqui dos produtores do Metal Open Air, festival de rock que aconteceu aqui em São Luís. Eles foram absolvidos pela Justiça. Os detalhes daqui a pouco. Já de volta, a Justiça absolveu esta semana os produtores do festival Metal Open Air, Natanael Júnior e Felipe Negri, do processo movido pelo Ministério Público. O MOA foi um evento de rock realizado em São Luís no ano de 2012, que teve grande repercussão nacional e internacional e atraiu milhares de fãs aqui para a nossa capital, São Luís. Abril de 2012. São Luís era o ponto de encontro de fãs de rock e heavy metal de todo o país. A cidade estava lotada. Hotéis sem vagas, voos esgotados. Todos os caminhos levavam ao Parque Independência. Todos os caminhos levavam ao Metal Open Air. O festival nasceu como modelo de outro festival consagrado que acontece na Alemanha, onde é realizado numa grande fazenda. O local escolhido pela produção local em São Luís e a produção de São Paulo foi o Parque Independência, área onde era realizada a Expoema, local com histórico de grandes eventos. Junto com a produção que veio de São Paulo, inclusive o representante do VAC, um Christian, nós estivemos no Parque Independência quando estava ocorrendo a Expoema de 2011 e lá achamos o melhor local para fazer o festival, para manter as mesmas características do evento, que era um camping, área verde mesmo, né? Os problemas na produção do festival começaram a aparecer quando a promessa de patrocínio por parte do governo do estado, na época, não se concretizou. O patrocínio seria destinado para a sinalização visual de todo o festival, estruturas de lazer e entretenimento, uma vez que todos os pagamentos para as bandas internacionais já haviam sido realizados. Buscamos o patrocínio do governo do estado, tivemos algumas reuniões, eles sinalizaram positivamente e esse dinheiro seria justamente para a gente investir na estrutura do festival, sinalização, atrações de entretenimento para o público que iria ficar, praça de alimentação, já que as atrações estavam todas pagas, então a gente decidiu pegar esse patrocínio que viria e investir nisso. E o governo ficou ali na época enrolando, né, dando desculpa que seria tal semana, até que chegou um ponto, né, que a gente não contou com esse patrocínio, tivemos que tomar algumas decisões para reduzir o custo do festival. E a solução foi cortar bandas de menor porte, né, aqui da região Nordeste, algumas de São Paulo, que não teriam algumas, inclusive com balança de cachê, né, mas toda a essência do festival com as bandas internacionais estavam mantidas, né, não era motivo desse cancelamento. O que ocorreu foi o que o Felipe, né, como a gente tinha um contrato, a participação nos lucros a partir de 20 mil pessoas, quando ele viu que não teria essa quantidade, ele começou a extorquir, superfaturar um monte de coisas, inventar um monte de custo, até que a corda esticou e a gente, né, rompeu praticamente durante o festival, tendo vários atritos. Isso também
culminou ali com a não realização do restante seguinte do festival. Com a solução de cancelar bandas brasileiras de menor porte e também com alguns custos de produção, o festival passou a receber ataques de alguns setores da imprensa, passando a impressão de que essas bandas eram as mais importantes e que o festival estaria comprometido por falta de estrutura no camping, ausência de banheiros químicos, falta de segurança, entre outras informações que não eram verdadeiras, mas que colocavam em xeque a produção do festival. Quem trabalhou nessa produção, assim como eu, estava trabalhando com o sonho não só de milhares de pessoas, mas com o nosso sonho também. Era o primeiro festival internacional aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Grandes bandas do mundo inteiro. Estávamos todos ansiosos e muito focados em realizar um grande festival. Infelizmente, muita coisa aconteceu, muita mentira foi falada, muita coisa foi julgada antes do tempo, mas a justiça começa a ser feita. Eu estou muito emocionada, de verdade, mas eu espero que essa história um dia consiga ser contada, de fato, como aconteceu. Paralelo a isso, o contrato com o produtor de São Paulo, Felipe Negri, previa que a partir de 20 mil ingressos vendidos, ele teria participação de 30% do lucro do festival. Porém, como esse limite não foi atendido, ele passou, segundo o produtor local, a extorquir a produção de São Luís. Fatos que são facilmente comprovados nos autos e no parecer do Ministério Público. O processo criminal movido pelo Ministério Público, tendo à frente a promotora Lítia Cavalcante, durou 8 anos e terminou com a absolvição de Natanael Júnior recentemente. Não houve, portanto, qualquer prática criminosa por parte de Natanael Júnior com o intuito de lesar o consumidor. Tudo aquilo que foi anunciado para o evento denominado MOA foi devidamente programado, planejado pelo Natanael Júnior. Todos os custos necessários à sua realização foram por ele arcados e os atos também foram por ele praticados para que tudo fosse entregue ao público que ali compareceu. Tudo isso ficou tecnicamente comprovado ao longo de toda a instrução processual e devidamente reconhecido na sentença de mérito. Bom, o Metal Open Air, na minha opinião, proporcionou a realização de um sonho. Ver algumas bandas de nome nacional e mundial no mesmo local, no mesmo ambiente e aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão. Claro, ocorreram alguns erros, algumas quebras de contrato devido a uma das partes envolvidas na organização do festival, mas o MOA tem um nome registrado na história, saca? Dos headbangers nacionais, principalmente daqui de São Luís. E é isso aí, o Open Air foi um festival que marcou minha vida, sim. Tem algumas lembranças, como a primeira baqueta jogada do festival e, claro, convivência com meus amigos, pude curtir as bandas que nós desde pequeno ouvimos. Para falar sobre esse festival e sobre essa repercussão que teve todo esse evento na época, converso aqui com o produtor cultural, jornalista Natanael Júnior, também é nosso diretor na casa, mas comentando sobre esse momento. Natanael, se passaram aí 8 anos, nós que trabalhamos e convivemos com você aqui, a gente viu essa reconstrução do homem Natanael e agora finalizado com essa repercussão da justiça. Deu trabalho a esse diálogo, esse trabalho com a justiça? Deu, né, Hugo? Vocês falaram, a gente aí vem há 8 anos aí, né, indo todas as audiências, né, reunindo todos os documentos, comprovamos de fato que nós pagamos tudo, né, pagamos fornecedores, pagamos hotéis, pagamos tudo, né, não tinha nada que não tivesse sido pago no festival, né, nem de atrações, nem nada, né, e aconteceu foi aquela coisa que até a matéria falou, né, a partir do momento que o Felipe viu que não tinha o público esperado, né, de 20 mil pessoas,
que estava muito bem falado do festival e ficou na casa ali dos 12, 13 mil pagantes, né? Ele começou a extorquir, né? Começou a inventar um monte de custo, né? Superfaturar banda, superfaturar serviços, condenar serviços aqui do Maranhão para trazer de fora, para isso ele ganhar mais, sempre ameaçando, né? E isso não me deixou nem ter nenhum contato com as bandas diretamente, assim, muito pouco, né? Conversei com o pessoal do Megadeth, algumas outras bandas, mas não na parte organizacional. Então, assim, era a responsabilidade dele, mais à né? frente nessas... E ele todo o tempo passando uma impressão que não tinha, né? Como das imagens do festival mostram, tem muitas boas imagens que infelizmente a imprensa não mostrou porque não compreendeu, né? Porque é um nicho de mercado muito específico. Nesse papel, né? do papel da imprensa, que ele colaborou para que toda essa trama, toda essa discussão, toda essa celeuma dentro da justiça tivesse uma explosão e uma mediatização bem maior? Tiveram alguns casos de má fé, né? A gente não vai citar nomes porque não é apropriado, mas assim, chegaram a informar, imagina assim, né? Muitos jovens de fora, né? 70% do público era de fora de São Luís e viam notícias, né? Jogadas na imprensa, naquela época a gente não tinha como rebater muito com essas coisas da fake news hoje em dia, que mais de 1.000 pessoas tinham sido assaltadas no primeiro dia do MOA. Aí no segundo dia era, chuvas de ligações de mães, de pais de todo o país, né? Para os órgãos de polícia aqui, perguntando o que estava acontecendo, né? E assim, a gente tentando desmistificar, não está acontecendo nada, está tudo seguro, de fato não aconteceu uma briga, não aconteceu assaltos, roubos, nem nada. Então, assim, todo mundo que estava lá queria assistir as bandas, né? E a imprensa ali começou a noticiar isso de uma forma caótica, que não estava acontecendo. Isso gerou muita insegurança, artistas nacionais, internacionais. Imagine artista do porte do Megadeth, de outras bandas, no período chuvoso, em abril, indo ali por trás do São Raimundo, aquelas ruas, né, enlameadas, alagadas, né? Então, assim, isso gerou muita coisa negativa. Então, a imprensa ali, de modo geral, por não compreender o que era, que aquilo no festival era uma coisa normal, o camping, né, a coisa espalhada ali, tinha banheiro químico, eu vi imagens de imprensa pegando aqueles banheiros antigos das Poemas e filmando e dizendo que os caras estavam mijando ali, fazendo suas necessidades, e que não era verdade, tinha banheiro químico, tinha segurança, tinha tudo, né? O que de fato nós cortamos foi algumas coisas de sinalização, estrutura, de entretenimento. Por quê? Porque a gente perdeu o patrocínio do governo do estado, não teria como marcar com isso, nós diminuímos algumas coisas, mas mantivemos a essência do festival para ele acontecer como de fato aconteceu no primeiro dia, né? Até boa parte do segundo dia, e acabou, né, não terminando justamente porque ficou um clima muito pesado para administrar. Agora, Natanael, a consequência, o andar desses processos na justiça ainda permanece ainda por conta do MOA. Ainda existe na vara de interesses difusos e coletivos um enfrentamento aí pela frente. Eu fiquei surpreso com a condenação do ano passado, se eu não me engano, né? Quando saiu a sentença condenando, só que eu não fui citado, não consegui ser citado porque eu tinha um outro endereço, eu vendi até uma outra casa minha para arcar com custos, né, posteriores que ficou, que não teve o último dia ali, eram muitos custos, e acabou que não me encontrando no endereço. E isso eu fui julgado à revelia. Quando eu soube da sentença, né, prontamente eu tenho contato com o juiz Douglas Martins, apresentei, né, as provas que eu tinha, ele marcou uma audiência, estava presente eu, a promotora Lídia Cavalcante, ele, apresentei o seguro, demos entrada, ele deu um prazo de 6 meses para a gente dar entrada no seguro e para o seguro se manifestar. Nós demos entrada no ano passado já no seguro devidamente pago, e a partir daí essa ação está caminhando para a gente, né, entrar em conjunto contra o seguro, né, para o seguro, né, restabelecer, né, e ressarcir as pessoas que não assistiram aos shows. Com certeza mais um final, um desfecho. Claro, demora, né? A gente sabe aí que a coisa, são muitos processos na justiça. Assim, eu estava até angustiado que essa coisa fosse sentenciado, logo julgado. Aí demora um pouco outros processos na frente. Mas eu tenho certeza que nessa parte da vara de intenção de agora vai caminhar mais rápido, porque a parte mais difícil foi superada, que foi a parte criminal, que me isentou de qualquer dolo, qualquer culpa de má fé no festival. E isso vai facilitar muito o recebimento do seguro. Para a gente encerrar rapidinho, o MOA tem condições de ter aí uma segunda edição aqui em São Luís do Maranhão? Como é que está o Natanael para produzir isso? Cara, assim, é um trauma muito grande, né? Mas a gente tem que terminar o que começou, né? E eu, desde o último dia que foi cancelado, né, sabendo que eu não tinha culpa da forma como aconteceu, tive sim, acho que minha culpa, eu devo ter sonhado demais, um festival muito grande, com uma estrutura pequena na cidade, que não tinha na época,
Mas o humor, assim, desde o dia que terminou, meu desejo é terminar o que eu comecei e com certeza a gente vai lutar e batalhar para ter a segunda parte desse capítulo da história do rock em São Luís do Maranhão. Natanael Júnior, obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Obrigado, Hugo. Bom, e a gente vai encerrando aqui o nosso Jornal da Guará de hoje. Para você, uma excelente noite, um bom final de semana. Se puder, fique em casa. Segunda-feira tem mais Jornal da Guará. Tchau.